Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: alimentação mais saudável. O limite de comida processada no cardápio das escolas públicas será reduzido em até 15% este ano. A ideia é oferecer refeições com mais qualidade a 40 milhões de alunos de quase 150 mil colégios públicos. O anúncio será feito durante o Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ocorre agora e conta com a participação do presidente Lula. E você vai ouvir também: saiu hoje o resultado do Concurso Público Nacional Unificado. Brasileiros de todos os estados e de 908 cidades foram selecionados. 1/3 dos novos servidores são negros, indígenas ou pessoas com deficiência. Graciele Bittencourt. De acordo com o governo federal, o perfil das pessoas aprovadas mostra ampliação da diversidade e inclusão. E ainda, como o governo federal pode colaborar para melhorar a sua cidade? As ações e políticas públicas voltadas aos municípios serão apresentadas durante encontros de novos prefeitos e prefeitas. Quem explica mais pra gente sobre o assunto é o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Siciliano. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Alimentos mais saudáveis na merenda escolar de todo o país. O governo quer garantir refeições com mais qualidade e combater a obesidade entre crianças e adolescentes. Para isso, vai diminuir a oferta de alimentos processados nas escolas. Essa mudança está sendo anunciada durante o Encontro Nacional do Programa de Alimentação Escolar em Brasília, com a presença do presidente Lula. O repórter Pablo Mundim está no local e tem ao vivo as informações. Boa noite, Pablo. Já começou o encontro? Como é que estão as coisas por aí? Já começou sim, acabou de começar. Boa noite, Luciana, Luciano. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. São medidas que vão melhorar ainda mais a qualidade da merenda escolar em todo o país. É importante destacar que no Brasil, 1 em cada 7 crianças está com excesso de peso. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 14% das crianças com menos de 5 anos sofrem de obesidade. E entre os adolescentes, a taxa é ainda maior, 33%. Para mudar esse cenário, o governo federal pretende estabelecer metas de alimentos mais saudáveis e equilibrados aos estudantes. A partir deste ano, o cardápio nas escolas públicas terá redução de 20% para 15% no limite de alimentos processados e ultraprocessados e de 10% em 2026. Pablo, para deixar mais claro, o que são esses alimentos processados e ultraprocessados? Então, são produtos industrializados que contêm excesso de ingredientes como açúcar, sódio e gorduras saturadas, como salgadinhos e batatas fritas. A medida impacta quase 150 mil escolas públicas. Escolas como a de Chapuri, no interior do Acre, onde a merendeira Raimara de Andrade Ferreira trabalha. Para ela, a mudança melhora a saúde dos alunos e estimula ainda mais o aprendizado. A importância é que a gente vai estar usando mais produtos naturais, né? Não vai ser tão agressor para a saúde das crianças, vai ser mais saudável a alimentação deles, né? E aqui, por o seu ensino integral, então a gente tem 3 refeições diárias, né? Então eles ficam bem mais estimulados, sim. O aprendizado é bem melhor. E, Pablo, além de reduzir os processados, que outra medida o governo vai tomar para garantir uma alimentação mais saudável para os alunos? Durante o encontro, está previsto o lançamento do projeto Alimentação Nota 10, que vai capacitar merendeiros e nutricionistas em segurança alimentar e nutricional. Este projeto tem parceria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mais cedo eu conversei com a presidente do FNDE, Fernanda Bacobaíba, que explicou como o projeto pode mudar hábitos importantes nas escolas. Vamos ouvir. É um projeto super importante na formação das nossas merendeiras, das nossas nutricionistas, na qualificação desse programa, que é um programa que impacta o Brasil como um todo. Normalmente mulheres, né, que precisam passar por capacitações para compreender de que forma melhor preparar a alimentação escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar impacta 40 milhões de alunos. São cerca de 10 bilhões de refeições por ano. E pelo menos 30% dos alimentos são adquiridos da agricultura familiar. Luciano e Luciano.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Os prefeitos e prefeitas que assumiram a gestão municipal esse ano estão sendo esperados em Brasília para participar de encontro promovido pelo governo federal na próxima semana. O encontro será uma oportunidade para anunciar novas ações do governo federal, além de apresentar informações sobre programas e recursos disponíveis aos municípios. Estão sendo esperadas mais de 20 mil pessoas na capital federal. E esse será o tema da nossa conversa de hoje com o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, Luciano Seixas. Boa noite, Luciana Vasconcelos. É um prazer estar aqui mais uma vez, falar com os ouvintes da rádio. Secretário, Brasil. Estão sendo esperados pelo menos 20 mil pessoas nesse encontro semana que vem aqui em Brasília, né? Qual é a importância da participação dos municípios e o impacto que isso pode trazer para a população? Bem, primeiro é a oportunidade dos novos gestores, né, eleitos no último pleito, acessar programas e ações do governo federal. E da mesma forma os prefeitos reeleitos. Também do atendimento local, vamos ter todos os ministérios presentes, fazendo atendimento nos instantes, para tirar dúvida, para que o prefeito, a prefeita, o secretário e a secretária possam acessar novos programas do governo federal, que são muitos, né? Novos financiamentos. Então é um momento único. Nós já temos hoje mais de 8.500 inscrições, já passou de 2.000 prefeitos e prefeitas inscritos, e a gente aguarda um número significativo. É uma oportunidade, Luciano, onde também, além dos ministérios, teremos órgãos públicos como Receita Federal, como o SPU, como o IFAM, como o ICMBio, como Receita Federal. Então é um momento do atendimento, é o feirão do prefeito e da prefeita. O local é para resolver problemas, ter o atendimento. Muitas das vezes também o prefeito busca aquela obra parada, ele vai ter acesso a um programa chamado Mãos à Obra do MGI, ele lá acessa, né, se ele tem obras paralisadas, se ele tem uma unidade de saúde paralisada, ou mesmo uma creche ou uma escola, é o momento de ele poder fazer o cadastramento e, pela primeira vez na história, o governo federal, ele atualiza a planilha de custo daquela obra. Então temos obras paralisadas de 4, 6, 8, 10 anos. Em janeiro de 2023, nós encontramos mais de 14 mil obras paralisadas. Essas obras, parte delas já foram retomadas, por exemplo, na área da educação, tínhamos mais de 4.500 obras paralisadas, hoje já retomaram mais de 2.500 obras, justamente por conta dessa atualização da planilha. Então, secretário, nesse encontro, o prefeito vai poder saber como é que o governo federal pode colaborar para o município melhorar e crescer, não é isso? É isso. Então, nós vamos também apresentar nesse encontro um catálogo de todos os serviços prestados pelos ministérios. Então, um programa na área da educação, um programa na área da saúde, a oportunidade de um financiamento de um banco público, estarão presentes também Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, é um momento único que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13, agora da próxima semana. Estamos em parceria com a Associação Brasileira dos Municípios, estamos também com a Confederação Nacional dos Municípios e com a Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas. Agora, secretário, nas últimas eleições, dos 5.568 municípios que elegeram novos prefeitos, mais de 3.000 ocupam o cargo aí pela primeira vez. Como é que o governo deve trabalhar com esses novos gestores? Então, além dessa oportunidade de você acessar programas e ações do governo federal, nós também teremos alguns anúncios. O presidente Lula estará presente na abertura do dia 11 e irá anunciar. Então nós estamos trabalhando agora, vindo de uma reunião com os ministérios, principalmente cidade, saúde, educação, esporte, para termos anúncios. Então quem vai fazê-los será o nosso presidente no dia 11. Teremos novidades então, né? E quais são as prioridades que o governo vai apresentar? Na área da saúde sempre, né? Na área da educação e na área de mobilidade urbana e em especial Minha Casa Minha Vida. E os gestores participam como? Inscrições prévias, tem toda a informação aonde disponível? Isso, nós vamos ter lá um espaço só para o PAC Seleções, né? Com a presença dos ministros, das ministras e resolvendo problemas, como eu disse, preparando novas seleções, como serão anunciadas, e os prefeitos, os gestores terão a oportunidade de escrever para concorrer no que a gente chama PAC Seleções. Secretário, o senhor falou do PAC Seleções e de obras. Um dos problemas que os prefeitos enfrentam, às vezes, é a burocracia de como preencher um documento, como é que ele pode fazer para obter esse recurso.
Ele vai saber mais sobre isso nesse encontro? Então, nós teremos várias oficinas na área de educação, na área de acessar os programas, na área da saúde, teremos oficina para a questão ambiental, nós vamos ter mais de 100 mesas para que o prefeito, a prefeita, os secretários possam acessar programas, né? E nós vamos ter uma novidade que nós chamamos de espaço prefeitar. É o prefeito novo que vai viver aquele momento de uma calamidade pública, de uma enchente, né? De uma queimada, né? De uma emergência ali do lixo. Então nós vamos ter um espaço de imersão, uma novidade que a gente está trabalhando muito nessa novidade e será, eu acho que um grande chamariz para esse encontro que vai ocorrer na próxima semana. Nós falamos então de 3.000 prefeitos novos, não precisam ter medo de não ter experiência, pode chegar que será bem recebido e com workshop, com treinamento, né? Por favor, e mais, como eu disse, teremos um catálogo onde será oferecido tudo que cada ministério pode ofertar para o administrador público municipal. E ainda dá tempo de se inscrever ainda? Dá tempo, nós vamos levar as inscrições até a próxima segunda-feira, dia 10. Pelo site do Ministério? Pelo site do Ministério, pelo link. E já mesmo na segunda, dia 10, nós vamos já estar disponibilizando as credenciais para os prefeitos, secretários municipais, vereadores, deputados e senadores. Perfeito. Nós conversamos com o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Siciliano. Boa noite, secretário. Obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. E para ajudar as cidades a prever impactos de desastres naturais, o governo federal está investindo na elaboração de planos municipais. Até o ano que vem devem ser mais 200 planos, num investimento de mais de 7 milhões de reais. Para isso, técnicos vão a campo para identificar os gargalos nas cidades brasileiras e apontar possíveis soluções em cada caso. Chuvas intensas, enchentes, rios transbordando, tragédias naturais que provocam desmoronamentos, prejuízos materiais e perdas de vidas. Eventos provocados pelas mudanças climáticas que se intensificam a cada ano, mas que podem ser minimizados por meio da prevenção. E é isso que o Serviço Geológico do Brasil vem fazendo. Pesquisadores do órgão federal estão em campo pelo país para analisar o solo de cada município e classificar as áreas mais vulneráveis. A análise de montanhas, planaltos, planícies, depressões de cada região será incluída nos planos municipais de redução de riscos. O pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, Tiago Antonelli, fala sobre o trabalho. Nós estamos nesse momento com as equipes em campo, cartografando áreas de risco médio, alto e muito alto. Para aquelas áreas de risco alto e muito alto, vamos propor sugestão de intervenção estrutural para salvaguardar aquelas moradias e pessoas mais vulneráveis. O Plano Municipal de Redução de Riscos funciona como um guia para os municípios, já que se identifica as ameaças, locais mais vulneráveis e as populações que seriam potencialmente atingidas por desastres naturais. E a elaboração de novos planos municipais está sendo feita em parceria com o Ministério das Cidades, com o apoio das defesas civis e municipais e lideranças comunitárias. A parceria contempla municípios da região Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O secretário nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, explica como funciona a elaboração dos planos. Essa equipe vai a campo, visita esses pontos, essas áreas e classifica esses setores com risco, seja ele de risco alto, muito alto, vai classificando e também apontando as estratégias mais assertivas. Ao final do trabalho, é feito um relatório apontando cada setor mapeado e classificando as áreas de risco e, além disso, o que deve ser feito em cada área dessa. O governo federal está investindo 7 milhões e meio de reais na elaboração de planos municipais de redução de riscos. A expectativa é que 200 planos sejam concluídos até 2026. Até o momento, 150 estão em contratação, ou seja, já em execução no país. Reportagem Cleide Lopes. Foi divulgado
divulgado hoje o resultado do concurso público nacional unificado. As mais de 6.600 vagas para 21 órgãos e entidades foram disputadas por quase 1 milhão de candidatos. E na tarde de hoje, o governo divulgou o perfil dos aprovados no primeiro concurso. O governo federal divulgou o resultado do concurso público nacional unificado, o maior concurso público já realizado no país. Os candidatos que concorreram para os cargos de nível médio, o bloco 8, já têm acesso ao resultado final. Também foi disponibilizada a primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem cursos de formação. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, apresentou os primeiros dados de perfil dos candidatos e candidatas aprovados e destacou que o compromisso do governo federal de fazer um concurso público democrático e inclusivo foi cumprido. E a gente tem 1/3 dos novos servidores são pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência. Inclusive, na verdade, nas 3 categorias, pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, passaram para ampla concorrência. Então, os percentuais das pessoas que entraram nos 3 grupos é superior ao que tinha de vagas de cotas, demonstrando ampliar, então, essa inclusão, uma diversidade maior no serviço público brasileiro. Everton Moura é de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele passou pela cota indígena para a vaga da FUNAI, que reservou 30% para os candidatos auto-identificados como indígenas. Agora, Everton comemora a conquista. A sensação de passar no concurso nacional unificado é indescritível, sabe? É de muita felicidade, de alívio. Eu me dediquei muito para esse concurso, foram meses e meses de estudo. E realmente eu vou dar o meu melhor para eu contribuir com o meu Brasil, a partir desse cargo de especialista em indigenismo da FUNAI. Foram aprovados candidatos de todas as 27 unidades da federação e de 908 cidades. Em relação ao gênero, 63% dos aprovados são homens e 37% mulheres. E 70% dos concursados têm entre 25 e 40 anos. Quase 48% dos candidatos foram aprovados na primeira opção de cargo escolhido. Ederson Santos, de Unai, Minas Gerais, conseguiu passar na primeira opção que selecionou e em uma das vagas mais concorridas do concurso. Especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Agora ele sabe a importância do posto a ser ocupado. É um dos cargos mais cobiçados, seja pelo salário, seja pela carreira, que é uma excelente carreira. Era um cargo que tinha mais de 12 anos que não tinha concurso, então havia aí toda uma expectativa. Assim, eu tenho doutorado em sociologia, então mestrado em políticas sociais, que é algo próximo do tema, que é gestão pública, gestão governamental, política pública, e é uma área que eu sempre gostei. Para garantir a vaga nos cursos de formação, os candidatos devem acessar a área do candidato no site oficial do CNPU e confirmar a participação até a próxima quarta-feira. Reportagem Graciele Bittencourt. As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil para o primeiro semestre de 2025, abriram hoje. Quem quiser pode se inscrever até sexta-feira, de forma gratuita. Neste ano, serão ofertadas mais de 112 mil vagas em 2 processos seletivos do FIES, um para o primeiro semestre de 2025 e outro para o segundo semestre. Para concorrer às vagas, é preciso ter prestado o Enem em qualquer uma das suas edições a partir de 2010 até a mais recente. Além disso, o candidato deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média aritmética das notas das 5 provas do exame, e a nota da prova de redação precisa ser superior a 0. E a categoria FIES Social reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. No caso de pré-selecionados que atendam às regras do FIES Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais. Para se inscrever no FIES, basta o candidato entrar no portal acessounico.mec.gov.br/FIES e fazer o login com a sua conta gov.br. O processo seletivo do FIES terá chamada única e lista de espera. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 18 de fevereiro. Lorena Pacheco, para a Voz do Brasil.
E quem está na expectativa para uma bolsa do programa Universidade para Todos, instituição privada de ensino superior, já pode conferir o resultado da primeira chamada de inscrições. O ProUni oferece 203 mil bolsas integrais e mais de 134 mil parciais em 403 cursos de 1.031 instituições em todo o país. Os aprovados devem fazer a comprovação das informações até o dia 17 de fevereiro no portal acessounico.mec.gov.br/ProUni. Os cursos com mais ofertas de bolsa são Administração, Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis e Educação Física. O Brasil pode registrar somente esse ano até 700 mil novos casos de câncer. A estimativa é do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E muitos casos podem ser prevenidos, adotando um estilo de vida mais saudável. No Dia Mundial do Câncer, o INCA destaca a importância de combater a disseminação de fake news sobre a doença. Regina Souza Bispo, de Brasília, teve câncer de mama, está livre da doença e agora aguarda para fazer a reconstrução da mama retirada por causa da doença. A cirurgia será pelo SUS, onde também ela fez todo o tratamento. A cabeleireira conta que o acesso à saúde pública e o acolhimento foram fundamentais para que ela vencesse o câncer. Eu sou franca em dizer que se não fosse isso, eu acho que eu nem ia conseguir me tratar. Talvez já tivesse espalhado, entendeu? Pelo corpo todo. Eu tive muita sorte de, quando fez, a cirurgia, ele não espalhou para nenhum outro lugar. Regina engrossa as estatísticas positivas da doença e comemora a cura, mas o câncer ainda é uma das principais causas de morte no mundo. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que o Brasil pode registrar somente este ano até 700 mil novos casos da doença e pelo menos 1/3 desses diagnósticos podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, inclusive na alimentação. Neste Dia Mundial do Câncer, o INCA quer combater a desinformação, como explica o pesquisador do Instituto, Fernando Lopes. O caminho do tratamento, o caminho para a prevenção, ele vai ser uma escolha individual, apesar das pressões externas. Mas para fazer essa escolha, a pessoa precisa ter acesso à informação de qualidade. E essa abundância de dados, muitas vezes conflitante, dificulta muito a análise e facilita a disseminação da desinformação. É um desafio crescente para a área da saúde, com a expansão das mídias sociais, todos produzem para todos. Então, não necessariamente nós temos a qualidade da informação garantida. O Sistema Único de Saúde garante o tratamento de câncer de graça a todos os brasileiros, como explica o secretário adjunto de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior. O câncer não é só um cuidado especializado nos grandes centros de alta complexidade. A maior parte, inclusive, do cuidado, da assistência, da prevenção se dá nas unidades de atenção primária, de estratégias de saúde da família. Para chamar a atenção sobre a prevenção e cuidados com a doença, o INCA lançou a campanha Histórias Únicas, Desafios em Comum. O objetivo é dar visibilidade às histórias das pessoas em torno da questão do câncer e a necessidade do cuidado e tratamento individualizado. Reportagem Luciana Colares de Holanda. A partir de agora, os usuários do gov.br vão ter uma caixa postal individual na plataforma. A ferramenta permite o envio seguro de informações personalizadas do governo para cada pessoa, reduzindo riscos de fraudes. E a caixa postal já pode ser usada para comunicar aprovados do Concurso Público Nacional Unificado. A ideia é que o canal também informe sobre temas como vacinação, benefícios sociais, aposentadoria, Enem e SISU. A nova caixa postal é gratuita e vai ser automaticamente criada na área pessoal de todas as pessoas que já se cadastraram no gov.br. Porém, apenas usuários de nível prata ou ouro vão poder acessá-la pelo aplicativo ou pelo site. Em caso de dúvidas, basta acessar gov.br/conta.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal mantém condenações de réus da Boate Kiss. Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender execução contra a empresa do Grupo 123 Milhas em recuperação. Quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que ex-diretor financeiro do Vasco não terá direito à justiça gratuita. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, manter as condenações de 2 sócios da Boate Kiss e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira, condenados a penas que variam de 18 a 22 anos de prisão. Em sessão virtual, o colegiado negou os recursos das defesas e confirmou decisão de setembro de 2024 do relator do caso, ministro Dias Toffoli, que restabeleceu a condenação imposta pelo Tribunal do Júri aos 4 réus e determinou a prisão imediata. Para Toffoli, decisões anteriores que anularam o julgamento violaram a soberania do Tribunal do Júri ao reconhecerem nulidades inexistentes e apresentadas fora do momento processual correto. O incêndio na Boate Kiss aconteceu em janeiro de 2013 na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e resultou na morte de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. Supremo Tribunal Federal marca para 27 de fevereiro audiência de contextualização e de conciliação sobre emendas parlamentares. A reunião vai acontecer às 9h30 da manhã na sala de sessões da primeira turma do STF. Marcelo Della Libera. O objetivo da audiência é acompanhar a execução do que já foi determinado sobre as emendas parlamentares, além de compreender o planejamento de ações futuras pelos poderes executivo e legislativo para o integral cumprimento das decisões e medidas adotadas até o momento. Foram intimados para a audiência advogados da Advocacia Geral da União, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do PSOL, o partido autor da ação, e da Procuradoria-Geral da República. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, negou o pedido de liminar apresentado pela 123 Viagens em Turismo. Essa empresa está em recuperação judicial e integra o grupo 123 Milhas. Fátima Uchoa. A terceira vara cível de São Caetano do Sul, em São Paulo, determinou o prosseguimento de uma execução judicial contra a 123 Viagens e Turismo, mas a empresa alegou que a execução deveria ser suspensa, pois os valores estariam sujeitos ao processo de recuperação na primeira vara empresarial de Belo Horizonte. O ministro Herman Benjamin concluiu não haver indícios de risco iminente de bloqueio de bens contra a empresa, afastando assim o requisito de urgência necessário para a concessão da liminar. O julgamento definitivo ficará a cargo da segunda sessão do STJ. Quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que ex-diretor financeiro do Vasco não terá direito à justiça gratuita. Ele não apresentou os documentos necessários no momento adequado. Anderson Conrado. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um ex-diretor financeiro do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, que pretendia obter o benefício da gratuidade de justiça. A pretensão foi negada com base na declaração de que o salário dele era de R$30 mil e de que teria recebido na rescisão contratual R$132 mil e no fato de que ele só juntou documentos para comprovar que não tinha recursos suficientes para arcar com as custas processuais após a fase de instrução. Tribunal Superior Eleitoral afasta a cassação e multa aplicada a ex-vereador do município de Condor, no Rio Grande do Sul. Juscelino dos Santos Biron havia sido condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso do poder político e econômico e por compra de votos nas eleições de 2020. Mariana Fabre.
O relator do processo no TSE, ministro Ramos Tavares, considerou que os fatos registrados não asseguraram a certeza sobre a compra de votos supostamente praticada por Jocelino Biron. O ministro também lembrou que a condenação requer provas robustas e incontestáveis. Assim, o plenário afastou as sanções de cassação de mandato e a multa aplicada contra o político. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores priorizam a agenda econômica no primeiro semestre. Partidos começam a indicar nomes para o comando das comissões no Senado. Líder do governo acredita em entendimento para a liberação das emendas parlamentares. Boa noite. Equilíbrio das contas públicas, controle da inflação e orçamento foram os temas mais citados pelos parlamentares durante a abertura do ano legislativo, e a pauta econômica terá prioridade na retomada dos trabalhos no Congresso. Senadores defendem a urgência na aprovação do orçamento e na votação da segunda fase da regulamentação da reforma tributária. As informações com a repórter Marcela Cunha. Entre os principais desafios está a aprovação do orçamento de 2025, que não foi votado no ano passado em função do impasse sobre as emendas parlamentares. Sem o orçamento aprovado, o Poder Executivo pode pagar apenas despesas essenciais ou obrigatórias. Outro ponto considerado urgente pelo governo é a atualização da tabela do imposto de renda, que deve ampliar a isenção para quem ganha até R$ 5.000. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, essas propostas terão mais atenção do Palácio do Planalto. Cruciais para o interesse do país. Uma delas é a votação o mais rapidamente possível do orçamento para o ano de 2025. Esperamos que isso aconteça ainda no mês de fevereiro, começo do mês de março. A isenção tributária para as pessoas que ganham até R$ 5.000. Isso é uma expectativa muito grande para a classe média, em particular, e o Congresso Nacional tem compromisso com essa matéria. Mas o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, acredita que ampliar a isenção do imposto de renda pode acabar prejudicando a receita dos municípios. Isso porque, segundo ele, a maioria dos servidores municipais entrariam na faixa de isenção e as cidades deixariam de arrecadar valores expressivos. Isalci também prevê dificuldades para o governo na aprovação da segunda parte da reforma tributária, a chamada reforma da renda. E na medida em que ele isenta, ele está tirando a receita dos estados e municípios. Então é uma discussão que vai ser feita. Nós aprovamos apenas o IVA, né? É um imposto de consumo. Agora estamos esperando, eles devem encaminhar para cá do imposto de renda, que vai ter muita dificuldade, porque nós já pegamos agora o maior IVA do mundo. Aí você tem o imposto de renda, mais patrimônio, a gente tem que ter limite, né? Os senadores também citaram a discussão sobre a redução da jornada de trabalho como prioridade. Tramitam no Senado pelo menos 3 propostas que alteram as 44 horas semanais de trabalho sem perda salarial. O bloqueio do repasse das emendas parlamentares também tem tido a atenção do Congresso Nacional. O presidente do Senado e o ministro do STF, Gilmar Mendes, comentaram sobre a situação durante a abertura dos trabalhos legislativos nesta segunda-feira. A reportagem é de Marina Dantas. O bloqueio do pagamento das emendas parlamentares pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em agosto do ano passado, ainda movimenta o Congresso Nacional. Durante a abertura dos trabalhos legislativos nesta segunda-feira, o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu que as decisões do Supremo Tribunal Federal devem ser respeitadas, mas que é indispensável que o parlamento não seja barrado em sua função de legislar e representar os interesses da população brasileira. A recente controvérsia sobre as emendas parlamentares ao orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo comum. As decisões do Supremo Tribunal Federal devem se
sim ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil. Já no entendimento do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a questão das emendas é tema sensível dentro do governo e gerou ruídos entre os poderes, mas que já foi resolvido por meio de uma institucionalidade das indicações do Congresso dentro dos marcos legais e constitucionais. Mas eu creio que todos estão trabalhando, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, no sentido de uma construção com maior transparência, com rastreabilidade das emendas, com aplicação em finalidades públicas, para que esse debate se encerre. O líder do governo acredita em um entendimento para a liberação das emendas parlamentares. Já a oposição alerta que o orçamento de 2025 só será aprovado se as emendas parlamentares forem liberadas. Repórter Érica Christian. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, avalia que a liberação desses recursos será retomada, ao citar que o próprio Legislativo aprovou regras de transparência e rastreabilidade desses repasses. Não há imbróglio. O que resolve as emendas é o que está na Constituição. Elas necessitam, como todo orçamento público, de transparência e rastreabilidade. O próprio presidente Davi já afirmou que são esses princípios que devem ser seguidos na execução das emendas parlamentares, como de qualquer peça do orçamento. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o governo ampliou a decisão do Supremo e suspendeu o pagamento de emendas que paralisaram obras em todo o país. E no caso das emendas, comete estelionato ao parlamento, porque a decisão do ministro Flávio Dino, do ponto que trata da questão da transparência, tem o nosso apoio. Agora, existem outros pontos que foram adotados pelo governo que não estão na medida do ministro Flávio Dino. O governo cancelou emendas que já estão com obras em andamento. A oposição alerta que o orçamento de 2025 só será aprovado se as emendas parlamentares forem liberadas. O governo espera que a proposta seja votada até meados de março. Nesta semana, os partidos deverão definir sua estratégia de atuação no Senado para este ano, seja em blocos, em alianças com outras legendas ou de forma isolada. Só após essa definição será possível determinar o número de assentos que caberá a cada uma das comissões. Nos próximos dias também serão anunciados os presidentes de cada colegiado. Embora ainda não haja uma decisão formal, algumas lideranças já anteciparam os nomes de dirigentes de determinadas comissões. Quem traz as informações é o repórter Alexandre Campos. O MDB, por exemplo, deve comandar a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Assuntos Sociais. Segundo o líder da legenda, senador Eduardo Braga, do Amazonas, a primeira será presidida pelo senador Renan Calheiros, de Alagoas, e a segunda pelo senador Marcelo Castro, do Piauí. Depois de acordo, o líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, afirmou que a legenda também deve dirigir 2 comissões permanentes. E por isso, a indicação dos nossos parlamentares, a Comissão de Infraestrutura do Senado e a Comissão de Segurança Pública. Já a Comissão de Educação deve ser presidida pelo PT. Cotada para o cargo, a senadora Tereza Leitão, de Pernambuco, adiantou que uma das prioridades deste ano será a votação do Plano Nacional de Educação, com metas para o setor pelos próximos 10 anos a partir de 2026. Nós temos que rever algumas metas. O plano passado tem lacunas que não foram atingidas e a gente precisa pontuar esse novo plano na atual conjuntura e trazer alguns elementos que na década passada ainda não existiam. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, principal nome do partido para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, afirmou que, se eleito, conduzirá a comissão com responsabilidade e dará continuidade à produção do ano anterior. Sendo presidente, buscar presidir a comissão com muita responsabilidade, com muita assiduidade, buscando colocar em votação as matérias que são de interesse dos senadores, da senadora, também do governo, para que possamos produzir esse ano, como produzimos no ano passado, muitas matérias importantes. Já a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, é o principal nome do partido para presidir a Comissão de Direitos Humanos. Segundo ela, o comando do colegiado seguirá a mesma linha do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautado no diálogo e na pacificação entre os partidos. Além disso, ela pretende incluir na agenda a análise de políticas públicas para trabalhadoras como marisqueiras, quebradeiras de coco e castanheiras. Nós queremos fazer
fazer uma revisão no Estatuto do Idoso. Nós queremos avançar mais na pauta da proteção da infância também. E a gente ainda tem alguns segmentos muito invisibilizados no país. Nós queremos trazer esses movimentos que ainda precisam ser, de uma certa forma, mais alcançados com direitos humanos e com políticas públicas para a gente fazer uma discussão. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente busca planejamento para votações no plenário da Câmara. Lideranças da base e da oposição pregam harmonia entre os poderes. Parlamentares discursam sobre relações entre o Brasil e outros países. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirma haver uma censura contra a direita nas redes sociais, financiada por grupos estrangeiros. O deputado levanta suspeitas de que estes mesmos grupos teriam influenciado as eleições brasileiras de 2022. Segundo o legislador, ONGs teriam recebido dinheiro para atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o delegado Paulo Bilinski, o atual governo promove a censura para evitar uma derrota em 2026. Ele diz que não vai aceitar a restrição da liberdade de expressão no Legislativo. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, questiona a atuação de ONGs estrangeiras no Brasil. Ele menciona denúncias de que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o ZAID, teria financiado ações para influenciar a opinião pública e o processo eleitoral no Brasil. Coronel Assis defende maior vigilância e regulamentação sobre a influência externa nas eleições, ressaltando a importância de preservar a soberania nacional e garantir a integridade do sistema democrático brasileiro. Na opinião de João Daniel, do PT de Sergipe, o governo dos Estados Unidos é financiado pela elite mais corrupta e arcaica da história. O parlamentar acusa membros do governo norte-americano de praticar gestos nazistas e de humilhar a população trabalhadora. Na opinião de João Daniel, a comunidade internacional precisa resistir às políticas imperialistas e dar uma resposta firme contra a administração americana. Ele também manifesta solidariedade aos brasileiros que estão sendo deportados daquele país. Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que o Partido dos Trabalhadores vive seu pior momento e caminha para o fim. Em seu entendimento, a alta dos preços, a crise nos Correios e declarações do Executivo têm provocado até mesmo o afastamento de aliados do governo. O legislador acusa o PT e grupos de esquerda de terem chegado ao poder com apoio financeiro externo, até mesmo do narcotráfico. Gustavo Gayer acusa de hipocrisia os parlamentares que usam o slogan "O Brasil é dos brasileiros", mas que aceitam recursos estrangeiros. João Leão, do PP da Bahia, alerta para a crise dos Estados Unidos da América e destaca o saldo positivo do Brasil. O parlamentar dimensiona o tamanho da crise norte-americana ao confrontar o déficit de 18 trilhões de dólares com o superávit de 8,7 trilhões de dólares da China. João Leão comemora a situação vantajosa do Brasil com saldo positivo de 1,1 bilhão de dólares, originado do agronegócio e de empresas como a Embraer. Ele alerta, no entanto, para a necessidade de equilíbrio fiscal e elogia a atuação do Congresso para o desenvolvimento nacional. Homenagem. Paulão, do PT de Alagoas, lembra o ato em homenagem aos 50 anos do desaparecimento durante a ditadura do jornalista e deputado estadual Jaime Miranda. O parlamentar lamenta que os envolvidos não tenham sido responsabilizados devido à anistia concedida a eles. Paulão reforça a necessidade de preservar a memória desse período, combatendo tentativas de apagar os crimes cometidos. Ele enfatiza que a luta pela democracia e pelos direitos humanos deve continuar como um compromisso com as futuras gerações. Justiça. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, se posiciona contra a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, a sociedade brasileira não se esquece dos que tramaram contra a democracia e criaram supostos planos de assassinatos de lideranças nacionais. Helder Salomão insinua que a oposição tem se mostrado inquieta com a possibilidade de a justiça ser feita e também por não ter como contraditar os avanços econômicos e sociais alcançados sob o governo atual. Segundo ele, 2025 vai ser um ano de
de resultados ainda mais positivos. Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, acredita que a Procuradoria-Geral da República vai apresentar nova denúncia contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Ele lembra que o ex-presidente já é investigado por suspeitas de falsificação de cartões de vacina e desvio de joias. Rogério Corrêa também considera que a postura de políticos que defendem governos autoritários pode favorecer a ascensão de forças neofascistas. O congressista repudia ainda a deportação de brasileiros em condições degradantes. Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, comenta ações judiciais em desfavor de entidades religiosas, como a movida pelo Ministério Público de São Paulo contra a Fundação João Paulo II, mantenedora da comunidade Canção Nova. Evair Vieira de Mello interpreta tais ações como atos de militância e perseguições religiosas. Ele reforça o compromisso constitucional com a separação entre Estado e religião, defendendo a liberdade de crença, o fortalecimento da fé e dos valores cristãos. Educação. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, solicita a instalação de uma CPI para investigar supostas irregularidades no programa Pé de Meia, depois que o TCU determinou o bloqueio de 6 bilhões de reais por supostos pagamentos feitos fora do orçamento aprovado na LOA. Coronel Crisóstomo lastima o prejuízo de 7 milhões de alunos, 70 mil deles só em Rondônia. O deputado critica a base governista por se omitir sobre o assunto e sugere que a situação do país só vai melhorar com a volta da direita ao poder. Segurança Pública. Pastor Henrique Vieira, do PSOL, defende a manutenção e o aperfeiçoamento da ação no Supremo Tribunal Federal, que proibiu operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. O deputado argumenta que a medida busca reduzir a letalidade policial nas comunidades. Pastor Henrique Vieira também considera que a política de segurança pública no Estado é um fracasso histórico. De acordo com o deputado, as ações elaboradas sem planejamento alimentam o crime organizado e contribuem para a destruição de famílias. Eleições. Ao celebrar o resultado das eleições no Congresso, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, avalia que o pleito demonstrou uma unificação política e uma maturidade do parlamento. O deputado espera que o legislativo utilize sua produtividade em favor dos anseios da população. Entre as prioridades, Ayrton Faleiro cita a segurança alimentar e o combate à inflação dos alimentos. O parlamentar também menciona a regulação das mídias e a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Comissões. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, propõe alterações no regimento interno para que a distribuição das comissões respeite a proporcionalidade dos partidos. Ele argumenta que o atual sistema é baseado em acordos internos que distorcem a representatividade popular. Segundo o deputado, a mudança tornaria o processo mais democrático, permitindo que os partidos com maior número de cadeiras tivessem prioridade na escolha das comissões. Luiz Lima acredita que essa reformulação evitaria a concentração de poder. Dinâmica de votações no plenário domina a primeira reunião de líderes sob comando de Hugo Mota. O repórter José Carlos Oliveira ouviu os deputados ao saírem do encontro. O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, comandou a primeira reunião de líderes partidários logo após a sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Temas polêmicos foram evitados. O foco da reunião foi a garantia de previsibilidade nas futuras votações do plenário, a começar pela pauta dessa semana, como disse Mota. Nessa semana apenas poucos projetos entrarão, também alguns acordos internacionais, para que o Colégio de Líderes possa se estabelecer e a partir daí colocarmos em prática aquilo que nós prometemos, que é a previsibilidade, o planejamento das sessões, daquilo que será pautado, que é o que a Casa, no seu sentimento majoritário, expressou em todas as reuniões e conversas que eu tive. 2 medidas provisórias de ajuda financeira ao Estado do Rio Grande do Sul e um projeto de lei consensual fazem parte da pauta de votação da Câmara na primeira semana de trabalhos legislativos sob o comando de Hugo Mota. O líder do PSD, deputado Antônio Brito, da Bahia, destacou outros pontos debatidos na reunião a fim de melhorar o trabalho dos parlamentares no plenário e valorizar os relatórios previamente aprovados nas comissões temáticas da Casa. Primeiro ponto, previsibilidade de pauta. Isso todos os líderes chegaram a um consenso que tem que ter. Segundo ponto, a necessidade das pautas serem publicadas antes. Terceiro, que o plenário passará a ter presença física pelo menos 4 horas por semana, ou
até mesmo 8, das quartas-feiras 16 às 20 ou das terças-feiras 16 às 20. Eu gostei muito da condução dele, achei muito bom. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, também elogiou a medida. Tem visto um presidente que assume muita responsabilidade, mas com interesse em melhorar a dinâmica de funcionamento. São medidas simples, mas que eu acho que vai melhorar muito para a gente a atividade parlamentar. Temas polêmicos como a intenção da oposição em pautar a anistia para os presos durante os protestos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e o futuro comando das comissões temáticas da Câmara não foram debatidos nessa primeira reunião, segundo o Lindbergh. Não, a gente não entrou ainda nas comissões. Vai começar um processo de conversa e negociação. Antes do carnaval, mas semana que vem não. É um processo de muita negociação. Uma nova reunião de líder deve ocorrer na quarta-feira para que os partidos apresentem seus projetos prioritários para a semana seguinte. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Saúde. Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a gestão atual do Ministério da Saúde e os avanços do Sistema Único de Saúde. Ele celebra a retomada do Mais Médicos, a ampliação do acesso a medicamentos e a reativação da atenção básica como medidas para fortalecer a saúde pública. De acordo com Luiz Couto, os resultados positivos refletem a visão humanista, a defesa da ciência e o combate às desigualdades assumidos pelos atuais gestores do Ministério da Saúde, compromissados com um Brasil mais saudável e solidário. Meio Ambiente. Léo Prates, do PDT da Bahia, apela por mais recursos para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O parlamentar alerta para a precarização do órgão responsável pelo monitoramento de mais de 1.000 cidades. Léo Prates expõe a falta de servidores e os cortes orçamentários do CEMADEM. Para o presidente da Comissão sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades da Câmara, fortalecer o centro vai evitar novas tragédias, como as falhas ocorridas na prevenção às enchentes no Sudeste. Desenvolvimento Regional. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a inauguração da primeira etapa da Adutora da Fé e a autorização para a construção da barragem do Rio da Caixa. Ele ressalta que essas obras vão levar água para diversas comunidades do semiárido baiano, reduzindo a dependência de carros-pipa. Charles Fernandes ressalta a importância da construção da Adutora do Algodão, que há 14 anos leva a água do São Francisco para 9 municípios. Ele reforça a importância da continuidade desses projetos para melhorar a qualidade de vida das comunidades rurais do interior da Bahia. Transportes. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, critica a atuação do órgão responsável pelas rodovias federais no estado. Ele alerta para a demora na solução de problemas e para a necessidade de respostas ágeis às demandas da população, de modo a evitar acidentes. Gilson Daniel também chama atenção para as condições da BR-262, cobrando mais investimentos e a retomada do projeto de duplicação. O deputado julga que, com a concessão da BR-101, o órgão federal deveria direcionar mais recursos para a melhoria dessa rodovia. Economia. Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, cobra avanços na reforma tributária, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos e a taxação de grandes fortunas. Ele critica privilégios acima do teto constitucional e reforça a importância de uma tributação mais justa. Chico Alencar também ressalta a importância da transparência nos 3 poderes, afirmando que a democracia exige total clareza nos gastos públicos. Ele também reforça a necessidade de combate aos movimentos antidemocráticos e de fortalecimento das instituições. Davi Soares, do União de São Paulo, critica a condução da economia pelo governo federal, afirmando que a população sente os impactos da inflação quando vai ao mercado. Ele também avalia que as medidas fiscais adotadas até agora não alcançaram os resultados esperados. Davi Soares alerta que a instabilidade fiscal e o descontrole dos gastos públicos colocam a economia do Brasil em risco. Ele ainda defende maior transparência na destinação de emendas parlamentares e políticas capazes de garantir crescimento econômico com equilíbrio fiscal. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, questiona a gestão econômica do Executivo Federal. Ele afirma que o aumento do custo de vida com a alta nos preços dos combustíveis e a escalada da inflação
tem reduzido o poder de compra dos brasileiros. Maurício Marcon mostra preocupação com o cenário para 2025, apontando riscos de recessão e desemprego. Ele defende mudanças na equipe econômica e acusa o governo de priorizar a área da comunicação em vez de adotar medidas concretas para estabilizar as contas do país. Política. Deputados ressaltam a importância de diálogo para superar polarização e aprovar projetos importantes. A repórter Maria Neves acompanhou a repercussão da abertura dos trabalhos legislativos. Deputados, tanto da base quanto da oposição ao governo, concordam com as mensagens que os chefes dos 3 poderes apresentaram na abertura do ano legislativo sobre a necessidade de harmonia entre legislativo, executivo e judiciário e de respeito à independência de cada poder. O deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, por exemplo, disse estar esperançoso com a condução da Câmara pelo presidente Hugo Mota, que diz ter uma postura conciliadora. Hugo Mota tem uma característica que é muito importante. Primeiro, ele é avesso aos extremos, ele é alguém que trabalha dialogando muito e o Brasil precisa sair desse tensionamento. Radicalismo para lá, radicalismo para cá, isso não contribui com um partido tão próspero como o nosso, que tem problemas que precisam ser solucionados. A gente precisa diminuir o mapa da fome, a gente precisa ampliar os espaços de trabalho para diminuir o desemprego no nosso país, contribuir para que a economia possa melhorar. Então tem muitas pautas que precisam ser discutidas. Também para o deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, o momento exige diálogo de modo a superar a polarização política e debater pautas importantes para a população. O Brasil precisa essas pautas importantes, esquecer um pouco essa polarização, pautas que a esquerda, a extrema esquerda e a extrema direita querem prevalecer, mas eu acho que o que o Brasil quer de verdade agora são pautas que vai fazer o Brasil crescer, desenvolver e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Já o deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, ressaltou a importância de garantir a independência dos poderes. Tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto do Senado, Davi Alcolumbre, deram muita ênfase à necessidade de respeito à independência de cada poder, de modo a assegurar as prerrogativas de deputados e senadores. Eles estão focando muito num tempo novo do Brasil, da liberdade democrática, da independência dos poderes, sobretudo no sentido de trazer para a Constituição a importância e a independência do poder legislativo e aqui para nós, no esforço de enquadrarmos o Supremo para que ele fique dentro do seu quadrado. Compreendi que haverá um esforço para unir o Brasil nesse tempo que temos que garantir a nossa liberdade, o nosso ordenamento jurídico. Também para a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, a mensagem mais importante dos chefes dos poderes foi a necessidade de trabalho harmônico das instituições para, com isso, aprovar projetos de interesse do país. Eu espero que esse ano de 2025 seja um ano legislativo de muita produção, como foi 24, mas principalmente que nós possamos compreender que o Brasil precisa de todos nós. Ele não precisa apenas do executivo ou apenas do judiciário ou do legislativo. O povo brasileiro precisa ter a resposta do que ele precisa. E para isso nós temos que ter a responsabilidade de transcendermos as questiúnculas ideológicas e buscar o consenso para o bem do país. Além dos presidentes da Câmara e do Senado, a abertura dos trabalhos legislativos contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi representado na cerimônia pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Votação. O plenário da Câmara abriu as votações do ano com a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$5 bilhões no orçamento de 2024 para atender a decisão do Supremo Tribunal Federal que antecipa o pagamento de precatórios da Justiça Federal no Rio Grande do Sul. As dívidas já definidas pela Justiça seriam pagas somente a partir deste ano. Entre os objetivos da medida está a compensação financeira ao Rio Grande do Sul pela perda de arrecadação do ICMS.
Outra MP também abre crédito extraordinário, desta vez de 1 bilhão e 600 milhões de reais em diversos ministérios para custear ações de recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Os recursos vão ser destinados para o financiamento das atividades de famílias assentadas pela reforma agrária, além de permitir a compra de 500 mil toneladas de alimentos para a formação de estoques públicos que garantam o abastecimento. Também serão destinados pouco mais de 400 milhões de reais para a empresa concessionária do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.